Fala galera, beleza pura, gente? Galerinha, hoje a gente vai dar continuidade, tá, ao nosso conteúdo. E aí a gente vai trabalhar a parte de análise combinatória. Nós vamos trabalhar a parte de arranjo e combinação, tá certo? Bom, na verdade a parte de arranjo você já tinha visto anteriormente. Nós vamos agora confrontar os casos de arranjo com esses casos aqui que a gente chama de combinação. Eu vou colocar aqui duas situações práticas, duas situações cotidianas para a gente interpretar. A primeira situação é assim, ó. Você tem 5 amigos, os amigos A, B, C, D e E. E esses 5 amigos, eles vão participar de uma corrida, uma prova de atletismo, tá certo? Uma corrida. Vai ser dado um prêmio, né? Vai ser fornecido aí um prêmio para o primeiro lugar, um para o segundo e um para o terceiro. O primeiro lugar, ele vai ganhar R$1.000 de premiação. O segundo lugar vai ganhar R$500. O terceiro vai ganhar R$100. Beleza? A pergunta é, de quantas possibilidades a gente pode distribuir esse prêmio para 3 desses 5 amigos, né? Somente 3 vão ser premiados, o primeiro, o segundo e o terceiro. De quantas maneiras a gente pode fazer essa premiação? Essa é a pergunta. Bom, você deve perceber aqui que esse é um tipo de problema em que se eu tiver o trio formado pelas pessoas A, B e C, vai ser diferente do trio formado pelas pessoas B, C e A. Vai ser diferente. Por que, professor, que vai ser diferente se são as mesmas pessoas? Porque aqui, nesse primeiro caso, ó, o A fica em primeiro, então ele é quem leva R$1.000 para casa. O B fica em segundo, então ele é quem leva R$500 para casa. E o C fica em terceiro, então o C levaria R$100 para casa. É diferente desse outro caso aqui, ó, em que apesar de serem as mesmas pessoas nesse trio, BCA, nesse caso aqui, o B é quem está ficando em primeiro. Então ele levaria R$1.000 para casa. Aqui o C levaria R$500 e aqui o A levaria R$100. Então você percebe que apesar de termos os mesmos elementos, nós formamos grupos distintos. Nós formamos trios diferentes. Ou seja, só em mudar a ordem dos elementos, a gente formou grupos diferentes. Quando a ordem dos elementos influencia na criação de novos grupos, a gente diz que a gente está diante de um caso de arranjo. E os casos de arranjo, a gente resolve assim, ó. O que é um arranjo de N elementos para formar grupos com P elementos? Isso aqui é dado por fatorial de N sobre fatorial de N menos P. Então, essa é a relaçãozinha aqui, ó, é a formulazinha do arranjo, ó. Né? Então, no nosso exemplo que eu coloquei aqui na lousa, pessoal, eu tenho 5 pessoas e eu quero fazer uma premiação com 3. A ordem dos elementos influencia na natureza dos grupos que eu vou formar. Então isso aqui é o quê? É um arranjo de 5 pessoas para escolher 3. Ó. Substituindo na fórmula vai ficar fatorial de 5, que é o total de elementos. Ó. O N é sempre o total de elementos. Sobre fatorial de N menos P, ou seja, 5 menos 3, ó. Né? Tá certo? Ó? O que é o 3? O 3 é a quantidade de pessoas que eu vou colocar em cada grupo. Tá certo? Quando eu faço isso, embaixo está dando 2 fatorial. Ó. Aí vai ficar, o que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre o quê? 2 fatorial. Ó. Eu posso cortar o 2 fatorial de cima com o de baixo
Então isso aqui está dando 5 vezes 4 vezes 3, que é quanto, pessoal? Isso aqui está dando igual a 60. 60. Ou seja, moçada, eu posso fazer essa premiação de 60 maneiras distintas, de 60 possibilidades diferentes. Ou seja, eu tenho como ter aqui 60 trios de premiações. E cada trio desse vai ser diferente um do outro, né? Então isso é um caso de arranjo, ó. Agora vamos entender esse segundo caso. No segundo caso, pessoal, eu tenho as mesmas 5 pessoas, A, B, C, D, E, e eu quero convidar 3 dessas 5 pessoas para o meu aniversário. Então a minha pergunta é, de quantas maneiras distintas eu posso fazer esse convite? É o mesmo que eu perguntar assim, ó, quantos trios de pessoas eu posso formar com um total de 5 pessoas? Agora você percebe que se eu formar o trio de pessoas A, B, C para levar para o meu aniversário, é a mesma coisa de eu formar o trio B, C e A. Ou seja, ao mudar a ordem dos elementos, eu continuo tendo o mesmo grupo de pessoas que vai para o meu aniversário. Ou seja, esse problema aqui é um problema em que, ao mudar a ordem dos elementos, eu não mudo a natureza do grupo que está sendo formado. Continua sendo a mesma coisa. Levar para o meu aniversário as pessoas A, B e C, ou levar para o meu aniversário as pessoas B, C e A, termina dando no mesmo. É diferente do problema anterior, em que a ordem dos elementos já muda o grupo que eu estou formando. Então, nesse tipo de problema, em que ao mudar a ordem dos elementos, eu continuo tendo o mesmo grupo, eu chamo isso aqui de combinação. Esses casos em que a ordem não importa. Né? Então, no caso aqui, pessoal, quando eu tiver uma combinação de N elementos para formar grupos com P elementos, isso aqui vai ser dado pelo quê? A formulazinha é fatorial de N sobre fatorial de P vezes fatorial de N menos P. Essa é a formulazinha da combinação. Ó. Professor, é quase igual a do arranjo. Só acrescenta esse P fatorial aqui, ó, no denominador. Vamos entender. Por exemplo, aqui no meu exemplo aqui, eu tenho 5 pessoas e eu quero convidar 3 para o meu aniversário. Então, isso é uma combinação de 5 pessoas para escolher 3. Ó. Eu vou poder formar quantos grupos de pessoas, então? Só botar na fórmula. Fatorial de 5 sobre fatorial de 3, tá? Fatorial de 5 sobre fatorial de 3, vezes fatorial de, o que é 5 menos 3, ó. N menos P aqui da fórmula, ó. 5 menos 3 é 2, ó. Então isso aqui vai dar pra gente o quê? Fatorial de 5, que a gente já sabe que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 3 fatorial, que você já sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que multiplica 2 fatorial. A gente pode mandar embora o 2 fatorial, e aí podemos finalmente dizer que ao combinar 5 elementos para formar grupos de 3 elementos, nós vamos cancelar aqui 3 com 3, vai me dar em cima, corto 4 com 2, ó. Fica 2, então vai me dar 5 vezes 2, vai me dar 10, ó. Né? Vai me dar 10. Ou seja, pessoal, dá para eu levar quantos trios de pessoas para o meu aniversário? Dá para eu levar 10 trios de pessoas. Professor, aqui deu 60 e aqui deu 10. Foi. Perceba que 60 é 6 vezes maior do que 10, né? Sabe de onde é que vem esses 6 vezes? Esses 6 vezes vem exatamente desse P fatorial aqui, ó. O P é o número de pessoas que eu vou colocar em cada grupo. Quantas pessoas eu estou colocando em cada grupo? Não são 3? O que é 3 fatorial? 3 fatorial é exatamente 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ó. Ou seja,
Por isso que está dando um resultado 6 vezes menor do que o anterior. 60, se eu dividir por 6, vai dar 10. Ó. Né? Então, é óbvio que nesse caso da combinação, eu vou ter um total de trios que é menos do que no caso do arranjo. Porque no caso do arranjo, basta eu alterar a posição de 2 elementos que eu já formo um novo grupo. No caso da combinação, eu posso alterar a posição dos elementos do jeito que eu quiser, que eu não vou formar novos grupos. Então, com certeza, aqui eu vou ter bem mais grupos no arranjo do que na combinação. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, essa é a grande diferença entre arranjo e combinação. Ó. Nos casos de arranjo, a gente pode dizer que a ordem dos elementos, ela importa, né? Ela influencia na formação de novos grupos. Ó. Mudou a ordem de 2 elementozinhos, já mudou o grupo formado. Agora, nos casos de combinação, a gente pode acrescentar aqui que a ordem dos elementos não importa, tá certo? Não importa na formação de novos grupos. Beleza? Então, essa é a grande diferença de combinação para arranjo. Formulazinha do arranjo, formulazinha da combinação. Tá certo? Vamos treinar bastante isso aqui nas questões. Beleza? Vamos em frente, meus queridos. Meus queridos, olha o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Vamos supor que o camarada fale assim. Uma empresa tem 7 diretores. Os diretores A, B, C, D, E, F e G. Beleza? São 7. Quantas são as comissões de 5 diretores escolhidos entre eles, nas quais temos a presença dos diretores A e B? Então, olha só. Nós queremos formar grupos com 5 diretores escolhidos dentre esses 7. Só que nós queremos que nesse grupo de 5 diretores já apareça, com certeza, já apareçam os diretores A e B. Então o que é que acontece? Eu vou ter que escolher mais 3 diretores desses outros 5 aqui que sobram. Ó. Desses 5 aqui, C, D, E, F, G, nós vamos ter que escolher 3. Ó. Né? Pessoal, uma comissão para se realizar algum projeto, alguma coisa, a ordem das pessoas muda a comissão que está sendo formada? Não, né? É aquela mesma história de pessoas que eu vou convidar para o meu aniversário. Se eu mudar a ordem das pessoas, não mudam aquelas que vão, aquele grupo de pessoas que vai para o meu aniversário. Então aqui é um problema em que a ordem dos elementos não importa no grupo que está sendo formado. Então se trata de uma combinação. Então a gente está combinando aqui, ó, dentre um total de 5 pessoas, ó, escolher 3, tá? Combinação de 5 tomada em 3. Pessoal, alguns livros representam isso aqui também da seguinte maneira. Combinação de 5 tomada em 3, ó. O 5, que é o total de elementos, fica embaixo e o 3 fica em cima. É a mesma coisa, tá certo? É só uma maneira diferente de representar. Então, como você já estudou, quando tem combinação de N tomada em P, eu posso representar como sendo combinação de N embaixo e P em cima. Como é a fórmula da combinação? Fatorial de N sobre o quê? Fatorial de P multiplicado por N menos P fatorial. Então vamos usar a fórmula aqui em cima. Ó. Vai ficar fatorial do 5 sobre fatorial do 3 vezes fatorial do 5 menos o 3. 2. Quem fizer essa continha já sabe que vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o quê? 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial, que a gente já sabe que é 2. Ó. Aí a gente pode mandar embora o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. Vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Ó. Então dá para formar 10 comissões possíveis
tendo os diretores A e B. Beleza? Show? Então vamos lá, vamos fazer mais exemplos.